Oba! Olá, turma. Boa tarde. Tudo bom, meus amores? Vamos lá? Vamos nós? Bora lá, como dizem alguns, bora lá continuar, buscar a nossa belíssima aprendizagem, continuando nossos estudos, nossas atividades com a temática central na Europa. Basicamente, a Europa desenvolvida, ou seja, da regionalização da Europa, né, nós sabemos, a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Essa Europa que a gente está chamando de Europa desenvolvida é a Europa Ocidental, certo, amores? E com relação à Europa Ocidental, nas aulas anteriores já vimos localização, os aspectos naturais, como clima, vegetação, relevo, hidrografia, né? E entre outros detalhes. E hoje, para concluir o nosso capítulo sobre esse continente, a gente vai ver um pouquinho dessa questão cultural do continente europeu e, na sequência, algumas características relacionadas à população, a questão dos imigrantes europeus, né? Temas que são muito marcantes na Europa, mas não só na Europa, mas em todo mundo, como o racismo, a xenofobia, né? Então, vamos lá, está dando uma busca nesses detalhes. Será qual de vocês ou quais já deram uma olhada para se inteirar, né, da situação? Então, como a gente vai falar de povos e cultura na Europa desenvolvida, eu coloquei aqui para você ver o que realmente a gente chama de cultura, né? O que é a cultura? Então, a cultura é um conjunto de tradições. Vamos lá, olha. Vejam essa sequência de informações, ó. Conjunto de tradições, crenças, costumes e patrimônio de um determinado grupo social. Quando você falar de cultura, cultura não só é dançar, né? Dança, apresentar alguns ritmos, né, tal. Cultura é tudo o que a gente tem o hábito de fazer no nosso dia a dia. Faz parte da nossa cultura. Nossa cultura o quê? Acordar cedo, todo dia, né? Acordar sempre cedo, porque vamos trabalhar, voltar para casa, almoçar em casa, porque a gente não depende de ônibus, né? Nossas casas não são longe. Então, a gente almoça em casa, não precisa de transporte. Então, a gente tem as nossas festividades, né? As comemorações que a gente faz habitualmente, mensalmente, religiosas ou cívicas, né? Então, nós temos as nossas atividades que a gente costuma fazer. O homem do campo costuma trabalhar de roça, costuma criar animais, costuma quebrar coco. Então, isso é cultura. Tudo que a gente faz, né? É cultura. São os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas tradições com relação à crença, à religião, à língua que a gente fala. É cultura, certo? Então, o mundo inteiro é cultural, porque nós fazemos parte de todo mundo. Elementos da cultura europeia, já que a gente está destacando, né, esse continente importante, como os outros também são. Então, que elementos envolvem a cultura europeia? Né? Os costumes, a arquitetura, os monumentos e construções históricas, como também a gastronomia, né? Os pratos, né, de comidas deliciosas, como no Brasil nós também temos, a religião, a arte, né? Tudo isso marca a cultura europeia. Estilos de música, né? De danças típicas de lá. Os italianos que têm a dança deles bem típica, os europeus também.
a arte, a literatura que marca a história, né, da humanidade. Então, são isso. E aqui, olha, né, a diversidade cultural, costumes e tradições. Então, cada região europeia apresenta tradições muito enraizadas, ou seja, é como no nosso país, né? A gente costuma dizer que nós temos vários Brasis dentro de um Brasil, porque cada região brasileira, ela é totalmente diferente uma da outra. Não são costumes totalmente iguais, né? Algumas coisas, né? Vai lá de comum, mas cada uma tem suas peculiaridades. Na questão música, na questão dança, na questão comida, roupa, modo de falar, religiões. Então, assim também é o continente europeu. O continente europeu abriga grande diversidade de povos, alguns com cultura muito distintas, ou seja, diferente, e outros com traços muito semelhantes, né, parecidos. Essas diferenças e semelhanças referem-se principalmente à religião, à língua e aos costumes desses povos, certo? Europa desenvolvida, a questão religiões, olha. Boa parte da população é composta de católicos romanos. A gente vai ver um quadro mais na frente, um quadro sinóptico, onde vai estar apresentando características, né, dessas religiões. Então, são os católicos romanos, há uma parcela significativa de protestantes. Em países como a Grécia, os cristãos ortodoxos, a gente vai ver já isso aqui, constitui a maioria, e na Inglaterra predomina a religião anglicana, que quer dizer da Inglaterra, que eles têm, né, essa religião deles, como é de denominação lá, caracterizada de lá, introduzida, originada na Inglaterra, então ela é chamada anglicana. Agora vamos ver aqui, olha, o mapa. Vocês sabem que quando se pergunta qual é a religião predominante no Brasil, se diz que é a religião católica. Mas vocês sabem, né, que no Brasil existem muitas religiões. Já existem muitos, né, muitos tipos, digamos assim, com suas características, com suas igrejas, com seus pastores, né, padre católico, nas outras igrejas, os pastores, os líderes, né, de cada uma com sua maneira de dirigir sua igreja. E na Europa, nós também, lá também apresenta, né, uma variedade de religiões. Então temos lá, ó, as religiões cristãs e a muçulmana, sendo que da religião cristã se aparece, né, se destacam as católicas, né, os católicos, os protestantes e os ortodoxos. E aí vem a muçulmana. Olha, olhando para as cores, você percebe, essa cor verde é onde tem a dominação católica. Veja, bem aqui na ponta, bem aqui pertinho da África, essa ponta, como eu falei para vocês na aula passada, é a Península Ibérica, onde está Portugal, bem pequenininho aqui na ponta, e depois a França, né? E aí vai mais a Espanha. Essa ponta onde tem água, né, por três lados, que aí a gente chama de península. A parte alaranjada são os protestantes, onde temos bem aí novamente outra península, né, nessa ponta alaranjada que desce assim para como se fosse assim um braço. Também uma península, né, a Península Escandinava, veja que ao redor é como se fosse o oceano e tem terra pelo outro lado. A parte azul são os ortodoxos, que vocês vão já entender o que é o ortodoxo. Onde já tem a Europa Central e Leste, Nordeste, o leste da Europa, onde pega a Rússia. E aqui embaixo, essa cor lilás, são os muçulmanos. E é exatamente essa parte aqui, ó, já é parte oriental, né? Já pega uma parte da Ásia aqui. Turquia, por exemplo, já é nessa região, certo? Agora lá, aqui, ó, o quadro com a sinopse para que você entenda, ó, catolicismo, ortodoxia e protestantismo.
Olha só, vamos seguir vendo uma a uma. Com relação ao catolicismo, que é o que chamamos de católico, significa universal. E a ortodoxia é do ortodoxo, significa puro, verdadeiro. E o protestantismo, o nome ele deriva a protesto, né? Na dieta aí tem essa pessoa do qual foi originada o protestantismo e é datado de 1529. São contextos históricos. Eu acredito até que vocês já estudaram sobre o protestantismo, né? E acredito que já ouviram falar de mais alguns nomes que a gente vê mais embaixo. É bem comum para vocês na matéria de história. Aí temos aqui no catolicismo, a igreja cristã latina. Latina, ó, já para o lado, né, do ocidente. Ela reconhece o bispo de Roma como principal autoridade, no caso o Papa, né? Hoje a gente tem o Papa Francisco. E o conjunto das igrejas, no caso aqui a ortodoxia, é o conjunto das igrejas também cristãs, só que do Oriente, viu? Desde 1054. E essas igrejas cristãs, né, são separadas de Roma. Olha, viu? O Oriente separado de Roma, porque Roma está no Ocidente. E aí, no protestantismo, surge com Martinho Lutero, viu? Agora acredito que vocês começam a lembrar, que acredito que vocês já estudaram sobre ele, no século XVI, e desenvolve-se com o Calvino, né, e Zwinglio, e é o conjunto de igrejas ocidentais separadas também de Roma. Olha, existem as igrejas umas orientais separadas de Roma, mas também temos as ocidentais também separadas de Roma. Com relação à última coluna do catolicismo, que característica? Valoriza não apenas a Bíblia, mas também a tradição. Vocês sabem que o homem, o brasileiro, tem tradições religiosas, né? Como, por exemplo, ir à igreja, celebrar missas, fazer procissões, acender velas. Então, isso são hábitos comuns ao catolicismo, que, né, a gente chama de tradição. E na ortodoxia valoriza as duas coisas também, a Bíblia e também a tradição. Agora, no protestantismo, a Bíblia é a única fonte de verdade, né? Eles não cultuam esse hábito de ter imagens em casa, de rezar na igreja olhando para imagens, de adorar santos, como diz isso, né? Fazer promessas. Essas são características da igreja católica. Então, deu para clarear um pouquinho para vocês, eu acredito, essa questão, né, das igrejas, né, das caracterizações de cada um dos tipos de religiões que são da Europa, mas que a gente conhece elas por todo mundo. E a outra que a gente viu no mapa é a muçulmana, né? Mas o que é ser muçulmano? Muçulmano é o termo que é usado para designar o adepto do islamismo. Bem aqui embaixo está dizendo o que é o islamismo. O termo islamismo deriva do árabe islam, que significa submissão a Deus. Então, islamismo deriva de muslim e significa aquele que acredita no Islã e se submete a Allah. Na Europa, os muçulmanos ficaram conhecidos como sarracenos ou mouros. Acredito que vocês também, em história, já estudaram sobre os mouros. E olha, Islã e Allah, né? Allah, para eles, é Deus. Eu acho que vocês já ouviram também que os testemunhos de Jeová, né? Que é também um tipo de religião, né? Tem a igreja dele, os templos que eles chamam Deus de Jeová. Nós chamamos Deus, eles chamam Jeová. Aqui no muçulmano chamam Allah. E o Islã, né? Que é o conjunto de nações que
tomam, né, o islamismo como religião para seguir. É bem comum vocês ouvirem falar dessa religião. Agora, com relação à língua na Europa desenvolvida, em alguns países fala-se mais de um idioma: francês, italiano, alemão, português. Olha, no Brasil, a gente não diz assim que temos nações falando idiomas diferentes, que nem aí. O que a gente tem são nações, né, povos de nações estrangeiras aqui dentro que aprenderam a falar o português, mas que eles também aprenderam a falar a língua deles, estrangeira, e aí alguns ainda falam com um sotaque bem diferente do nosso português, né? Então, a língua se destaca como elemento formador de nacionalidades, pois expressa as ideias e transmite as tradições de um povo, inclusive de grupos minoritários como povo basco, bretões, corsos, sicilianos, lapões, que são o quê? São povos que não têm território próprio. Nós já estudamos sobre isso, né? Os bascos, lembram? Chechenos, tibetanos, são povos que não têm território próprio, mas que eles são nações porque eles têm a língua própria, a cultura deles, a religião deles. Então, eles só não têm o território próprio, brigam por isso, não é verdade? Agora, vindo para a questão da população, ó. Aqui é uma pirâmide etária. Como se lê uma pirâmide etária? Então, a gente lê ela assim, ó. O lado esquerdo refere-se aos homens. O lado direito é para se referir às mulheres. A parte vermelha, que é o que está embaixo, é onde é a base da pirâmide e composta de jovens. Bem no meio está a idade. Por exemplo, os jovens, eles são de 0 a 19 anos. Os adultos, que é composto no meio, né, da pirâmide, elas são de 20 a 59 anos. E a população idosa é de 60 a mais anos, né? São os idosos. Outra coisa, você está vendo aqui que a base, que são os jovens, é onde está, onde a gente vai ter esse apanhado de mortalidade infantil e também de natalidade. É onde se busca muito as taxas de mortalidade infantil e de natalidade, né? As taxas de natalidade. Os adultos, eles compõem o que nós chamamos de PEA, ou PEA, ou população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que trabalham e são remuneradas, certo? Quem não trabalha remunerado é PEI, que é população economicamente inativa, tá? Agora, nós também temos a questão dos idosos, né? Os idosos aqui, essa população inativa, tanto ela pode estar nos jovens como nos idosos que já se aposentaram, né, que estão descansando, já trabalharam muito. Então, eles são os idosos. E é nessa faixa onde se busca analisar a expectativa de vida, ou seja, até que anos a população, ao nascer aqui, os jovens, né, ao nascer, eles esperam viver, eles têm esperança de viver. É a chamada expectativa de vida, certo? Agora vamos lá, comparando, a gente vai comparar duas pirâmides etárias. Uma de um país desenvolvido e uma outra pirâmide etária de um país subdesenvolvido, que no caso aqui é a Alemanha e a África do Sul. Olhe só a diferença da faixa de jovens, né? A faixa azul. Na Europa, na Alemanha, ela é estreita. Na África já é bem maior, né? Alarga-se mais. Na Alemanha, a gente percebe que a população mais idosa dos adultos é maior, né? Enquanto que na África já é mais restrito. E a população idosa de um país da Alemanha, olha só,
quanta gente já vive muito na Alemanha, enquanto que na África do Sul ainda é mínimo, ou seja, as pessoas não têm muitos anos de vida, né? Na África, e nós já sabemos que a África é um país, é um continente não muito desenvolvido, né? Comparando a estrutura etária da população de país desenvolvido, que no caso da Europa, e um país subdesenvolvido como o outro da África, percebe-se diferenças na proporção de idosos, adultos e jovens no total da população. O número reduzido de jovens na Europa desenvolvida revela baixa taxa de natalidade, viu? Então, significa dizer que nessa faixa azul aqui da Alemanha, a natalidade é mínima em relação à África. Na África nasce mais gente, certo? O número elevado de idosos é resultado do aumento da expectativa de vida da população, que adota o modelo de sociedade que privilegia a melhoria da qualidade de vida, ou seja, a distribuição mais igualitária da renda e o acesso pleno aos serviços de saúde, educação e cultura. Então, isso é qualidade de vida. A Europa desenvolvida apresenta isso em relação à África, em relação à África do Sul. A Europa desenvolvida busca, os seus governantes buscam oferecer o que é de melhor para a sua população, para que eles realmente tenham condições de vida boa, transporte bom, moradia, educação, saúde, tudo de qualidade. Com relação aos imigrantes na Europa desenvolvida, grandes fluxos de imigrantes vão para a Europa todos os anos, saindo da África, da Ásia, da América Latina, né? Porque os Estados Unidos e Canadá não fazem parte da América Latina, vocês sabem. E após a década de 1990, do leste europeu, né? França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra são os países que mais recebem imigrantes. Muita gente fugindo de guerras, de conflitos, de fome, de falta de emprego e indo para esses países buscar melhores condições de vida, tá? São bastante conhecidos os deslocamentos da população europeia para colonizar outros continentes. Vamos seguir as setas, vamos lá. Outros continentes, como por exemplo a América e a Oceania. Aí vamos lá. Durante séculos, os europeus deixaram seu continente à procura de novas perspectivas de emprego e melhoria das condições de vida para fugir de guerras religiosas e imperialistas. Agora, com o fim da Segunda Guerra Mundial, porém, essa situação se inverteu. Lembra da Segunda Guerra, né? Lembra das grandes guerras em que a Europa, né, ficou destruída, os Estados Unidos foram lá buscar para ajudar. Então, nós temos essa coisa ao contrário. Na época do Brasil colonizador, os europeus vieram para a América, para o Brasil, né, para a África. Hoje, a gente vê que os europeus não vêm aqui, não descem mais, é ao contrário. A Europa tornou-se um continente atraente a imigrantes do norte da África, Turquia e Oriente Médio, e sua população, de forma geral, não tem se deslocado de modo significativo em busca de outras regiões. Antigamente, os europeus iam, né, em busca de terras descobertas, ouro, pedras preciosas e muito mais. Hoje é o contrário, né? Os países que buscam ir para a Europa, os outros países. Agora, como eu falei para vocês no começo, ó, tem no material de vocês esse tema que é de grande discussão no mundo inteiro, a xenofobia e como também o racismo. Então, essa palavra xenofobia é a discriminação a diferentes culturas e nacionalidades, ou seja, quando uma pessoa não gosta de outra,
tem ódio, né, de outra pessoa por ela não ser da mesma nação dessa pessoa que odeia, por exemplo, por ela ser de outra nação. Por exemplo, isso acontece também não só de nação para nação, mas também pode acontecer de uma cidade para outra, de uma região para outra. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, que não é muito aceito, ou não era muito, né? Hoje já melhorou mais. Mas o nordestino não era muito bem visto em outras regiões, principalmente na região sudeste. Então, esse é crime de ódio, isso é chamado xenofobia. É a prática que caracterizam o delito. Fazer comentários desrespeitosos, também fazer o quê? Inferiorizar os costumes, ridicularizar e atacar a vítima. Então, acusar o imigrante, às vezes ele nem está totalmente inocente, não está fazendo nada de errado, mas as pessoas estão lá acusando ele de estar, digamos, tirando vaga, né, de algum emprego, porque muitas vezes, às vezes, eu acho que vocês viram uma crise uma vez aí da Venezuela, em que muitos venezuelanos vieram para o Brasil fugindo das crises, e ao chegar no Brasil, muitas instituições, muitas famílias escolheram, deram emprego. Então, quem é da nação brasileira, muitas pessoas às vezes não gostam, né? Porque estão ajudando uma na outra nação ao invés de ajudar o povo brasileiro. É assim que muitas pessoas pensam, né? E assim, olha, são essas características que vocês estão vendo, né? Ficar comparando o local de origem da pessoa, né? Tudo isso que você está vendo aqui como crime é caracterizado como crime de ódio e é chamado de xenofobia. Agora aqui o outro, olha, a questão do racismo. Você sabe a diferença de racismo para injúria racial? Olha só. Vamos lá, o racismo. Praticar, induzir ou incitar a discriminação dirigida a determinado grupo ou coletividade para segregar com base em uma suposta superioridade racial. Não, é negro, não sabe de nada. Não, aquele negro ali, roubou porque é negro. Aquele ali é negro, ele vai roubar, ele vai entrar... Agora, puxando, né, por a questão dessa questão racial, né, a questão da injúria racial, xingar ou ofender alguém fazendo referência à sua cor, à sua raça ou cor, podendo ser verbal, escrita ou por gesto. Olha, acredito que vocês ouvem muito, né, falar. Com relação ao racismo, voltando aqui à questão do racismo, às vezes as pessoas já ouvi gente dizer assim, olha, o próprio negro, muitas vezes, ele já é racista, porque às vezes ele já diz assim, não me deu emprego porque sou negro, não consegui essa vaga porque sou negro, não entrei na faculdade de uma forma normal porque sou negro. E essa questão de brigar por vaga em universidade, né, que nós chamamos de cotas, que é que nem o aluno que estuda nas escolas públicas, eles entram em faculdades de maneira diferenciada, né, de quem estuda em escola particular. Então, isso já segundo algumas pessoas, só por isso, o negro já ter uma forma diferenciada de entrar na universidade, isso já é uma forma de racismo. A questão também de brigar por porcentagem, né? Por exemplo, um comércio precisa ter um percentual X de negro empregado. Uma rede de televisão, ela precisa ter um percentual X de atores negros. Tem então tudo isso. Então, essa questão racista, né? Não pode entrar no restaurante, né? Porque é negro. Então, dessa forma. E aí, quando você xinga mesmo aquela pessoa, chamando ele de negro mesmo, ou escrevendo
rabiscando em algum muro, em algum lugar, aí já tem a questão dessa injúria, né, racial, em que as pessoas buscam isso para buscar seus direitos, entrar na justiça, colocar alguém, né, na justiça, buscando a sua liberdade, o seu direito, buscando às vezes até indenizações. Então, olha, aqui a gente fecha, né, o nosso capítulo, mas eu peço que vocês deem uma lida, né, no nosso material, porque tem algo que a gente não conseguiu colocar aqui. E aqui está a atividade que vocês vão estar fazendo, é a atividade 3, certo? Então, tem essas questões da página 132, mais essa da página 133, e aí onde eu peço para vocês lerem os textos complementares dessas sessões, né, Vivência e Saúde, Vivência e Cidadania. Vocês vão ler os textos e vão dizer do que esses textos tratam, tá? É até interessante que você diga do que trata, porque eles têm título, mas que você registre, né, algo baseado no que você vai ler, tá certo, meus amores? Então, ó, é isso. Tirem dúvida quando puderem e não acumulem as nossas atividades, tá bom?